Bom dia, que a paz do Senhor Jesus reine em cada coração. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 43, versículo 13 e 14. Levai também o vosso irmão, levantai-vos e voltai ao homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se ficar sem filhos ficarei. Você já passou por uma situação em que você não sabe o que fazer? Em que você literalmente está naquele ditado popular: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, onde você não percebe que não tem uma direção não há uma decisão a ser tomada. Parece que as coisas fugiram totalmente ao seu controle. Jacó, que é Israel, estava vivendo esse momento nesta fala. Só para a gente entender o porquê que ele disse isso, havia uma fome terrível na terra. José, seu filho, estava governando a terra lá do Egito, governando a terra do Egito, só que ele não sabia. Para ele, José havia sido morto, comido por uma besta fera. Então, na cabeça de Jacó, seu filho estava morto, mas seu filho estava lá no Egito, governando o Egito. Seus irmãos desceram ao Egito uma vez para comprar comida. José não os tratou muito bem e ainda prendeu Simeão, que era seu irmão também. Então, dos 10 irmãos que foram comprar comida, apenas 9 voltaram. E José deu uma ordem: olha, são 11 os irmãos, Então, Simeão vai ficar aqui preso e vocês voltem com a comida. Quando vocês vierem comprar comida novamente, tragam a Benjamim, o seu irmão que não veio nessa primeira viagem. Se vocês não trouxerem a Benjamim, vocês não verão a minha face, ou seja, não comprarão comida. E o Egito era o único lugar que tinha comida na época. Então, quando os irmãos voltaram, os 9, e a comida acabou, então Jacó falou: olha, vai lá e compra mais comida. Judá respondeu: não, pai, não tem como. O homem falou que só vai nos vender comida se Benjamim for conosco. Se o Senhor me der Benjamim para levar, nós iremos, mas se o Senhor não der, não temos como ir. Então Jacó fala: Judá, por que vocês falaram para este homem que havia mais um irmão entre vocês? Então Judá responde: não tinha como não falar. Ele começou a perguntar sobre o nosso pai, sobre a nossa parentela. Ele nos fez um monte de perguntas, nós não sabíamos que ia dar nisso. Aí Judá fala: deixarei o meu filho como fiador no lugar de Benjamim, e eu serei réu de culpa eterna contra o Senhor, se eu não trouxer Benjamim de volta. Isso está dizendo o seguinte: Judá falou: olha, se o Benjamim morrer, o senhor pode matar um dos seus netos. O senhor pode matar um dos meus filhos no lugar de Benjamim. Olha que situação. Ou eu mando meu filho Benjamim, que pode morrer, ou, se ele morrer, o meu filho está mandando eu matar um dos meus netos. Nessa situação, e Simeão, que é um dos filhos dele, já estava preso no Egito. Essa era a situação de Jacó naquele momento. Então, Jacó, numa atitude de fé, ele diz: olha, levem a Benjamim. Se acontecer alguma coisa, aconteceu, e eu ficarei sem filhos. Que Deus tenha misericórdia de vocês e vos dê graça diante do homem. Nessa situação onde não há o que fazer, não havia uma decisão sábia, não havia uma esperança. Às vezes nós estamos desesperançados, porque aos nossos olhos não há uma única esperança a que nós possamos nos agarrar. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: quando a esperança acabar, e dizem que a esperança é a última que morre,
Isso é um ditado popular de uma alegoria grega, né? Quando a esperança morrer, você tem a fé. E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a esperança acabar, você tem a fé. Então, quando Jacó não tinha mais esperança, ele fala, se eu tiver que ficar sem filhos, porque ele já não sabia se Simeão estava morto ou vivo, e ele não sabia se Benjamim iria voltar ou não, ele fala, se eu tiver que ficar sem filhos, ficarei. Tem horas, irmão, que a gente tem que simplesmente tirar a mão do leme, parar de querer controlar as coisas, parar de querer que as coisas saiam do nosso jeito e deixar Deus fazer do jeito dele. Falar, Deus, está em tuas mãos. Se tiver que viver, viva. Se tiver que morrer, morra. Se tiver que ir, vai. Se tiver que parar, pare. Está em tuas mãos. O que tiver que acontecer, que aconteça. Tirar a mão do leme e deixar o barco à deriva. Mas não é a qualquer deriva. Deixar o barco ser conduzido pelo Espírito de Deus. Quando Jacó toma essa decisão, agora sabendo da história, eu quero que de novo ler isso, versículo 14. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, que é Simeão, que estava lá, e Benjamim. Eu quero os dois. Que Deus haja com misericórdia. Mas eu sei que isso pode não acontecer. Eu sei que Deus pode não agir de misericórdia. Eu sei que pode dar ruim. Mas olha o que é a resposta dele. Se der ruim, se isso não acontecer, se sair ao contrário do que eu gostaria, e eu, se ficar sem filhos, ficarei. Quando a gente deixa na mão de Deus, nós temos que estar preparados para as coisas não saírem conforme a nossa vontade. O problema é que hoje a igreja tem sido ensinada que deixar na mão de Deus é fazer Deus agir segundo o nosso querer. E não é assim que funciona. Deus não é nosso servo, Deus não é nosso escravo, Deus não é o nosso empregado, Deus é o nosso Senhor. Então, deixar na mão de Deus significa deixar Deus escolher a melhor parte, a melhor maneira de fazer e aceitar a maneira de Deus, ela gostando ou não, sendo boa ou não para a gente aparentemente. Por quê? Deus sabe o que é melhor. E aquilo que às vezes parece ruim, na verdade, é o que é bom. Então ele fala, olha, que Deus tenha misericórdia e que Simeão volte e Benjamim volte. Mas se eles não voltarem, estarei sem filhos. E sem filhos ficarei. E o resultado dessa história é maravilhoso. Quando a esperança acaba, e Jacó ativa a fé, e ele coloca a fé, mas se submete à vontade de Deus, como Cristo fez. Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Entende, irmãos? Agir por fé é também estar disposto a sofrer o dano da vontade de Deus. Como assim, pastor, dano? A sofrer as consequências na carne. Porque a vontade de Deus não tem compromisso com o nosso prazer carnal. A vontade de Deus não tem compromisso com o nosso bem-estar carnal. A vontade de Deus tem compromisso com a nossa vida espiritual, porque a nossa pátria não é neste mundo, mas no reino dos céus. A vontade de Deus, ela vai nos melhorar para podermos ser cidadãos do céu e melhores pessoas nessa terra, mas ela não tem compromisso com o nosso prazer e as nossas emoções carnais. Por isso Jacó, ele ativa a fé, mas ele se coloca debaixo da vontade de Deus, dizendo, se a vontade de Deus for que eu fique sem filhos ficarei.
E sabe qual foi o resultado disso? Os filhos vão ao Egito, compram comida. José, que na cabeça de Jacó estava morto, se revela a seus irmãos. E quando os irmãos voltam todos. Simeão volta, Benjamim volta, mais uma caravana de carros e cavalos para levar Jacó de volta agora, para levar Jacó para o Egito, dizendo: seu filho José não está morto, Jacó. Seu filho José vive e governa todo o Egito. A falta de esperança, irmãos, ela corre quando há falta de boas notícias. Mas eu quero te dizer uma coisa: a fé não precisa de boas notícias. A fé não precisa de notícias coerentes. A fé só precisa da palavra de Deus. Só precisa da voz de Deus. Porque a fé, ela nasce da palavra no seu coração. Então, quanto mais palavra de Deus tiver no seu coração, mais fé você vai ter, independente das notícias ao redor. Qual era a notícia que Jacó tinha? Que seu filho José havia morrido, que seu filho Simeão estava preso e possivelmente seu filho Benjamim ficaria preso no Egito. Essas são as notícias que José tinha. Mas quando ele ativa a fé, quando ele age por fé e quando ele se coloca debaixo da vontade de Deus, todas essas notícias se desmontam. E qual é a notícia que ele recebe agora? Porque ele agiu por fé. Seu filho Simeão está liberto, seu filho Benjamim está liberto, e seu filho José, que você pensava estar morto, está vivo e governa o Egito, e trouxe aqui carros e cavalos para você ir para o Egito encontrar com ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei qual tem sido a qualidade das notícias que você tem recebido. Se só tem chegado a teus ouvidos notícias ruins, notícias más, notícias que acabam com a sua esperança. Mas eu sei de uma coisa: ative a fé. Coloque a fé em primeiro lugar. Baseie a sua fé na palavra de Deus e não na notícia. Baseie a fé na chama de Deus que é dentro de você e não na notícia. E se submeta à vontade de Deus, seja ela qual for. Porque o conjunto de todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Cristo não morreu na cruz à toa, mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem direito a ter paz em meio a essa tempestade, porque isso foi conquistado para você lá naquela cruz. Que a cruz seja suficiente para trazer a paz ao seu coração, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não se apavore com as notícias ruins, mas diga a Deus que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor faça a tua vontade. E seja qual for a tua vontade, eu aceitarei, mas terei paz diante de ti. Ficarei firme no Senhor e sei que essas notícias ruins se desmontarão com o seu agir e eu viverei um tempo de paz, tranquilidade e boas notícias. O que Deus tem para você são coisas boas. Às vezes só falta você parar de agir pelas notícias e começar a agir por fé. Haja por fé, se mova por fé e Deus fará maravilhas em sua vida. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, que a graça de Deus o acompanhe. Amém.